Olá, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile. Estou aqui para mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com um tema de suspense. Um tema bem polêmico, que é: você acredita ou tem medo de espíritos, fantasmas, almas do outro mundo? Você acha que acredita ou você tem certeza? E por que você tem medo? Você já viu alguma alma do outro mundo? Pois é, meus queridos. Hoje, esse tema, ele é muito importante porque as pessoas confundem muito as suas expectativas em relação ao outro plano, ao plano que as pessoas estão depois que morrem. Para onde vão? Será que realmente existe? Morreu, acabou? Depois que enterra, já era? Perdeu esse corpo, perdeu, não existe mais? Bom, a gente vai falar hoje de uma maneira em que você entenda e que principalmente fora dos temas religiosos. Vamos falar hoje de espírito e a espiritualidade de uma maneira tirando as religiões, as crenças religiosas, e sim, vamos tentar passar para uma coisa mais científica e mais óbvia do que pode ser a vida pós-morte. A vida após a morte, ela tem os seus mistérios. Acreditamos, nós, que cremos no espírito e que acreditamos que não existe a morte, existe apenas a perda do corpo físico. E para nós, o espírito é a imortalidade, o espírito nunca morre, ele sempre se renova, volta aqui à Terra com uma nova roupagem, com uma nova estrutura. Por quê? Acreditamos que todos os seres, eles habitam dimensões diferentes. Cada um habita uma dimensão, tempo e espaço diferente. A Terra seria o local do encontro das almas. Aqui seria o local onde as almas se encontram. E o corpo físico serve para habitar a Terra. É como se nós precisássemos de um transporte. É como se a gente precisasse de um carro para nos levar, de um helicóptero, de um avião, de um meio de transporte para fazer uma imensa e longa viagem. Isso para nós é a vida na Terra. Este corpo é o nosso transporte, é o nosso meio de transporte para viajar aqui no planeta Terra. Então o que acontece? Somos seres, imortais. Nós temos o nosso espírito, a nossa alma, que é a imortalidade. A alma é a imortalidade, o espírito é o destino, o destino a cumprir na Terra, que chamamos de perispírito, que é um espírito onde, como se fosse um HD de memória, como se o carro precisasse de ter um GPS, e esse GPS gravasse tudo que vai acontecendo e aprendesse também com isso, como uma inteligência artificial acoplada a esse veículo na Terra. Por que somos tão diferentes? Porque pertencemos a dimensões diferentes. Porque pertencemos a planetas diferentes. Os planetas do sistema solar nosso, na nossa galáxia, o que acontece? Eles são habitados. Mas aí você diz: cientificamente, já foi, viu, não tem vida em Marte, não tem vida em Júpiter, não tem vida em Plutão, não tem. Não tem. Na nossa era, na nossa dimensão. Nós aqui fizermos qualquer tipo de veículo, foguetes, espaçonaves, o que for, saindo na nossa dimensão, nosso tempo e espaço único, chegarmos em cada planeta, não vamos encontrar nada. Por quê? Porque a gente está no nosso tempo e espaço. Quando nós vamos encontrar outras pessoas, nós temos que atravessar as dimensões, as conexões de tempo e espaço diferentes, entendeu? Mais atrás do tempo e mais à frente do tempo. Na nossa mesma sincronicidade, não existe nada em outros planetas, mas em outros tempos, em outros horários, vai estar existindo.
Por que que a gente é tão diferente, sendo que a gente nasce da mesma maneira, precisa das mesmas necessidades para continuar com o corpo vivo e precisamos principalmente de toda a vulnerabilidade que o corpo físico tem de um, os outros também têm, suscetíveis a doenças e tudo mais, independente da condição financeira ou do modo de pensar. Por quê? Porque a alma descende de uma outra dimensão. Ela vive com preceitos, conceitos e principalmente ideias diferentes naquela dimensão. Aquela dimensão, eles têm aquele pensamento e tudo mais. Quando a gente vem e se junta num só planeta, num só lugar, são várias diferenças de raças estando junto na Terra com uma igualdade física. Porém, cada um vai se sobressair no seu modo de pensar. Aí vai ter as guerras, principalmente porque os seres, né, que encarnam, eles querem ser sempre dominantes. Aí a raça que quer mais almeja a dominância, ela vai sempre estar ali à frente, procurando, exercendo o seu poder de fogo para dominar tudo. E você vê que as guerras não têm pé nem cabeça, nem que nem porquê. Mesmo porque tudo que é da Terra fica na Terra. Nada vai embora com a gente. Só nós que voltamos para o nosso planeta de origem, para a nossa dimensão de origem, nosso tempo e espaço de origem. Já viu que tem pessoas que têm aquele pensamento lá para trás e outros tão futuristas, outros menos, outros mais conservadores, outros absurdamente, as ideias não se batem. Por quê? Porque as pessoas descendem de locais diferentes. Os espíritos, as almas vêm de lugares diferentes. Por isso está toda a nossa diferença aí. Se a gente sabe que somos imortais, que aqui é uma peça única, porém, às vezes as pessoas dizem assim, mas então ninguém morre, todo mundo volta à mesma pessoa. Não. Aí que tá. Essa história, quando eu visto essa roupagem, aqui, Gilmene, o Conde Basílio e tal, esse é o único. Ele vai viver o tempo que o meu corpo resistir na Terra. Essa pessoa vai ser única. A minha alma vai levar a consciência dela, vai levar o perispírito consigo, todas as minhas vivências, as minhas histórias, os meus amores e desafetos comigo, como sentimento, porém, numa nova encarnação, eu venho com o HD zerado, com os aprendizados passados, mas não sou a mesma pessoa. Já vivo uma nova história, uma mesma roupagem. Então, por isso a gente diz, só se vive uma vez. Quer dizer, só se vive uma história de cada vez. A cada vez que você encarna, a cada vez você é uma história diferente. Portanto, os mistérios nossos da vida, eles vão se tirando e são de uma simplicidade muito maior e óbvia do que as pessoas imaginam. Portanto, a gente tem que pensar muito. A roda das encarnações é que é muito mais misteriosa. A gente não sabe quando reencarnamos, quando vai, quem vai, quanto tempo vamos ficar quando vamos embora na nossa dimensão, para depois se encontrar novamente na Terra. Aqui é o lugar onde todo mundo faz e paga. Aqui é céu e aqui é inferno. Essas conotações mitológicas entre céu, inferno, anjos e demônios é muito subjetiva. Por quê? Porque na Terra a gente já acontece tudo isso. Aqui nós somos o princípio, o início, o meio e o fim. Aqui nós fazemos tudo isso. O que você apronta aqui, você paga aqui. E você, sabe, há uma preocupação muito grande em fazer as coisas certas e para quando sair desse corpo ir para um local melhor. O que não é verdade. Você sempre vai voltar para o mesmo local de origem, da sua origem. A diferença é que você vai voltar com um aprendizado melhor e talvez com uma tolerância maior com os diferentes, com as pessoas diferentes, entendeu? Então, isso é o mais importante. Claro que existem as pessoas que quando desencarnam não querem de voltar de jeito nenhum para lugar nenhum. Então elas têm um apego ainda muito grande à história que elas ficaram. Elas não terminaram a história dessa vida física minha. Então se eu pegar um apego muito grande a essa minha vida física, a esse personagem, a essa história da vez, eu nunca vou encerrar a página do meu livro.
Então, eu vou ficar sempre aqui na Terra querendo terminar ou consertar os meus erros, só que eu não tenho o corpo físico mais. Aí eu tenho que ficar dependendo da energia do ectoplasma de outra pessoa encarnada, porque a Terra é lugar de vivos, a Terra não é lugar para mortos. Todos que não têm mais corpo têm que voltar para o seu planeta, a sua dimensão de origem. Não conseguindo isso, ficando aqui insistentemente, você precisa de energia da Terra para segurar aqui, entendeu? A sua polaridade tem que vibrar de uma maneira densa, para que você tenha peso e consiga se segurar na Terra. Porque quando a gente não tem o corpo, o espírito, ele flutua, ele volta como um ímã para o seu lugar de origem, entendeu? A gente vai ser meio que sugado pelos portais. Por isso que a gente fala que são portais. O ser humano encarnado, ele tem o poder de abrir portais, principalmente o portal da onde ele descende, então, principalmente o portal que da dimensão que eu descendo, do planeta que eu descendo. Então eu já sou um portal aqui na Terra. Então muitos dos espíritos semelhantes ao meu pensamento vão estar ali, principalmente os que ficaram soltos aqui. Se ele não se desprende e vai para o planeta certo, para a dimensão certa, ele vai conseguir se segurar tomando a energia de alguém que seja do mesmo planeta que ele e que pense e que vibre a energia parecida com a dele, para poder segurar ele na Terra. Então os obsessores, né, os espíritos vagantes, os eguns, todos esses nomes que se dão aos espíritos que ficam ainda aqui na Terra vagando, eles vão precisar de uma energia densa para ficar na Terra. Eles não têm a permissão de ir e vir como os espíritos mais evoluídos, que vêm, passam informações e vão, mas não permanecem aqui. Então, esses espíritos é que a gente chama-se de assombração, alma penada, tudo. O que acontece? Quando esses espíritos ficam na Terra, eles também se absolvem ao local de origem, a tudo que ele tinha apego. Então ele vai se tornando energeticamente. E aí, quando ele mais consegue absorver energia dos encarnados, ele começa a fazer fenômenos físicos, movimentar, explosão de luz, curtos-circuitos, várias coisas assim, movimentos, telecinese e várias outras maneiras, perturbações telepáticas, incomodar, mas para isso ele precisa de está sugando a energia de uma pessoa viva, de uma pessoa encarnada. Então, e às vezes quanto mais tempo ele consegue se abastecer disso, mais o ciclo vicioso vai grande, mais ele vai sugar a pessoa viva e mais ele vai se impregnar no lugar. E esses fenômenos físicos, quando acontecem, principalmente quando ele domina o local, o espaço físico, casas e tudo, tem o fenômeno poltergeist, que é aqueles fenômenos que já acontecem, fenômenos físicos na casa, incomodação, mas com certeza tem sempre um médium que abre portais energéticos e consegue alimentar ele involuntariamente, sem saber que está fazendo isso. Tá? Pode ser uma criança, pode ser um monte de coisa, mas sempre vai ter alguém que está gerando energia para ele poder fazer todo esse estrago, porque do contrário, eles não conseguem nos fazer nada sem a nossa permissão. Então, quando a gente fala desenvolver, ou se proteger, ou limpar, ou alinhar os seus chakras, alinhar-se energeticamente, é para impedir de a gente ser alimento para os desencarnados aqui na Terra. Porque nós somos o poder de escolha. Quem está encarnado tem o livre-arbítrio, tem a livre escolha, a gente que consegue conduzir quem vai, quem não vai, quem fica, quem pode, a gente toma decisões, a gente domina a Terra. Então a gente tem sempre que colocar, mas o espírito é que estava fazendo. Tinha um poltergeist na minha casa. Tinha uma energia ruim. Alguém alimentou. Alguém permitiu. Alguém encarnado permitiu, porque quando não se permite, não acontece. Tudo que há de ruim na sua vida, de alguma maneira, você permitiu entrar. Então a gente tem que saber se proteger e blindar a nossa energia, porque a nossa energia vital, o ectoplasma, ela é importantíssima. Por isso que quando você vibra positivo, quando você está muito bem, os obsessores não conseguem se alimentar dessa energia boa. Por quê? Porque ela não é densa, ela é flutuante, ela é expansiva, ela é luz.
e ele gosta de sombras, ele gosta de peso, ele gosta daquele ranço, né? Daquela situação pesada. Então é aí que você consegue eliminar, trazendo boas coisas, menos reclamações, menos ódio, menos, sabe? Você tentar levar a sua vida com mais leveza, mais pureza no que você está pensando, mais o que você fala, o que você pronuncia. Se você já acorda reclamando, se você já acorda detonando, brigando, comprando briga e levando adiante, não tentando resolver, você vai ser alimento para esses espíritos e vai trazer uma legião junto com você, onde você vai ficar, olha, você já vai acordar assim arrastando correntes. E cada vez mais você vai reproduzir. Os poltergeists, que são os espíritos que tomam conta do ambiente, ele já se impregna até nas paredes, né? Porque a casa, ela tem uma energia, porque ela é tudo nosso, onde a gente dorme, a gente entra, a gente vai no banheiro, tudo, a gente vai soltando ectoplasma, né? Então você abastece as paredes, a casa começa a ter vida. Viu? Então a casa serve de alimento para esses espíritos, porque ela absorveu, né, com os minérios, com as pedras, com tudo que tem na casa, a parte elétrica, tudo aquilo gera uma onda de energia que vai sugando do teu corpo. Então, quando a casa está manchada, mofada, coisa assim, é sinônimo de que ali tem maus espíritos se alimentando da energia do local. Então, casa limpa, casa bem arrumada, cheirosa, tudo organizado, sem bagunça, sem más palavras sendo pronunciadas dentro do seu lar, do seu quarto, dos lugares do ambiente, para que isso não sirva de alimento a esses obsessores. Principalmente quando se toma e vê que aquela casa realmente, a casa se torna mal assombrada, como nos filmes e tudo mais. Existem casos de que a casa, ela não pode nem ser reaproveitada. Às vezes tem que botar ela no chão, derrubar e construir outra, porque impregnou, né? A energia ficou ali. Por isso que casarões antigos, casas milenares, milenares não, mas casas, tem até milenares, mas centenárias e tudo mais, geralmente tem histórias de fantasmas, de obsessores e de energias assim. Por quê? Porque ela tem anos e anos sendo abastecida com aquela força, com aquela energética de alguém ali, e aquilo ficou impregnado e ele já consegue se alimentar do local e não mais da pessoa. E o espírito, ele ficou tanto na Terra que ele tem todas os macetes de se energizar. Então, às vezes, você tem que destruir o local para que isso não aconteça mais. São raras exceções, mas não é difícil. Então, a gente fala isso energeticamente. E o espírito é totalmente feito de impulsos elétricos. Toda a questão espiritual são impulsos elétricos. A nossa movimentação, o nosso coração, tudo é a base de impulsos elétricos, em frequências diferentes. Tem a eletricidade padrão, que vem do 110, 220 e tudo mais, tem a que vem da bateria, tem a energia que vem do sol. Tanto é que o sol carrega as placas solares que carregam as baterias e que gera energia elétrica. E a mesma coisa, quando você está mal, você precisa tomar sol para adquirir o quê? Vitamina D, você tem para energizar, para trazer mais a radiação. Nós todos fomos feitos de radiação e a energia é invisível, ela tem só a força. Por isso que acontece nós sermos o espírito e ser vivos, né? Então nós somos vivos, somos eternos. Agora, e o medo de espírito? Você me conhece, amanhã eu venho a falecer, o que acontece? Você vai ficar com medo de mim? Eu sou a mesma pessoa, só que a diferença é que eu não tenho mais esse corpo, e pelo contrário, aí eu não tenho como te fazer nada, porque eu não posso mais tomar decisões na Terra, a não ser que você abra portais para mim, e involuntariamente produza energia para me abastecer, para eu fazer qualquer coisa aqui. Mas a livre escolha ainda é sua, não é minha. Eu sou muito mais vulnerável do que você pensa sem ter o corpo aqui na Terra. Então, não tem por que ter medo dos espíritos, tem como você extinguir a energia que passa para eles. Pelo contrário, fazendo boas coisas, sendo uma boa pessoa, com boas palavras, né? E principalmente, alegria. A alegria, a força, isso abre um portal dimensional poderoso para extinguir qualquer coisa. Aí vocês me escrevem: Gil, eu tô ruim assim, eu tô assado, eu tô com depressão, eu tô com isso, aquilo. O que provoca depressão? Todo um desequilíbrio hormonal. O desequilíbrio hormonal
através do quê? Dos impulsos elétricos. O hormônio é produzido de acordo com a movimentação do sangue no corpo, de acordo com o movimento, com o batimento cardíaco, com a frequência, com a pressão cardíaca, com um monte de coisa, com todo o trabalho de filtragem e tudo mais, e aquilo vai produzir os hormônios, com que a gente se alimenta, que a gente come, aquilo que a gente põe para dentro, aquilo que vai, né, todo o nosso intestino, que é o segundo cérebro e tudo mais. Então, o que acontece? Automaticamente a gente tem que se tratar as nossas vulnerabilidades. Para quê? Para estar produzindo boas energias. Então, se você produzir boas energias, boas coisas, poucas doenças vão te atingir. Dificilmente a espiritualidade negativa que paira no mar vai conseguir se alimentar de você, porque você brilha tanto que você cega isso. Quando você chega nos lugares, você chega já assim, repelindo tudo aquilo que está. O bom humor, a alegria, a força, ele é o maior repelente espiritual que existe. E é a única maneira de você conseguir se livrar, de sair do buraco, sair da depressão. Porque a depressão, ela é alimentada por uma decisão nossa e uma aceitação das nossas descargas hormonais, e melhorar a nossa frequência elétrica dentro do corpo. Mesma coisa, quando você toma um antidepressivo, ele vai melhorar o fluxo sanguíneo do cérebro. O que é o fluxo sanguíneo do cérebro? A corrente elétrica que passa sobre ele. Como ele pulsa, como ele vai. É isso que vai fazer você estar mais feliz ou mais triste, ou em estado de pânico, né? Que é a adrenalina, conforme você está. Então, tudo vai dessa maneira. Eu estou explicando de uma maneira bem física e bem técnica, e talvez você até não entenda, mas tirando toda a parte do misticismo, toda a parte das religiões, porque se a gente não se entender como ser vivo, como um corpo, e o que basicamente é o espírito, você vai viver a fantasia, às vezes, da religião e vai se amedrontar com isso. E o medo é o maior condutor de maus espíritos para a nossa vida. Quando você teme as coisas, teme as pessoas, teme isso, teme aquilo, você tá produzindo uma energia elétrica, uma polaridade negativa, densa, peso, que segura. E é disso que os obsessores se alimentam, do seu medo. Então a gente não pode ter medo de nada. Eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não. Existe o medo, que é o alerta, para você não dar bobeira e ser esperto com as coisas, de não se arriscar. E a isenção do medo é aquela coisa de você manter as coisas friamente, porque se você pensar com medo, com pavor, o medo é a depressão. A depressão nada mais é do que o medo de sentir medo. O medo de sentir aquele medo, você já sofre por antecipação. A diferença disso tudo é que você sofre antes de acontecer. A depressão é isso, você sofre antes do acontecido. Você já está ali, porque você pode passar por aquilo, você já está sofrendo em dobro o que nem aconteceu. Então é isso que nós temos que lidar consigo mesmo. A gente tem que parar, pensar e repensar em tudo que a gente faz. Tudo é consequência, tudo tem ação e reação, tudo que a gente faz, a gente vai. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Se você plantar milho, você não vai colher cebola, entendeu? É exatamente isso que a gente tem que fazer, ação e reação. E a gente tem que pensar dessa forma. Primeiro, porque a gente não vai cair na mão de charlatão mais te enrolando ou te atrapalhando, seja ele na parte religiosa, ou seja na parte médica, porque infelizmente a medicina tá cheia de gente inventando elixires mágicos que você compra a preço de milhões e que diz que vai te melhorar, inventando plantas milagrosas que você tomando uma cápsula você melhora. Então come a folha da planta, já que melhora tanto assim, né? Porque é melhor do que a cápsula. Eu garanto que uma folha tem muito mais coisa concentrada do que um comprimido. Então, assim, é um muito espertalhão em tudo para usar do teu medo, a tua ilusão. Quanto mais eles põem medo de você, você fica com medo de adoecer, medo disso, medo daquilo, olha, se você comer isso dá câncer, se você fazer aquilo dá aquilo, se você fazer aquilo dá aquilo. Opa, calma. Tem gente que fez isso a vida inteira e nada aconteceu.
pode como não pode. É uma caixinha de surpresas. O nosso corpo é uma máquina, uma fábrica de hormônios, né? E o que provoca doença é quando você desregula uma célula, desregula um hormônio, desregula qualquer coisa assim. As bactérias, a gente precisa de bactérias para viver. Se o nosso intestino não tiver bactérias, a gente não faz a digestão. Então, assim, o que vai é aonde ela está e como ela funciona. E saber utilizar de tudo isso. Então tem que tomar muito cuidado. O único problema é a gente ficar numa ilusão que outras pessoas colocam. Pensa mais com a razão, assim, até mesmo no plano espiritual, que é muito mais simples. Acreditar na imortalidade é muito mais simples do que morreu, acabou. Se morreu, acabou, por que começou? Né? Da onde veio o nosso primeiro sopro de vida? Se acaba com a morte? Não acaba, é um ciclo. Se renova, se transforma. Claro que nenhuma vida vai ser igual a outra. O que acaba é o personagem. O personagem acaba. Aquela história, aquela roupagem, aquele veículo realmente tem fim. Ele começa, ele serve e depois ele fica na Terra. Aí sim, aquela história vai. Mas a essência dela vai viver para sempre. Nosso amor, o nosso que a gente aprende, o que a gente se transmuta, vai viver para sempre. E é o que a gente leva para nossa dimensão, para o nosso local de origem. Tem locais de origem de pessoas melhores, mais bondosas, outras mais maldosas, outras. São todos os períodos evolutivos. E todos encarnam aqui e vão exercer aqui o seu poder de aprendizado. Céu e inferno é tudo igual, tá aqui. Não tem assim. Quando a gente tira um pouquinho da mitologia, desses medos colocados pelo ser humano, apenas para te enrolar, você consegue pensar com mais clareza e mais facilidade. Exerça o amor. Exerça o melhor de você. E aprenda que você não vai levar nada para outra história. Essa história acaba aqui, essa história fica aqui, daqui você não leva nenhum valor, nem um pedacinho da terra. Você vai de novo. Quando você voltar, você se sente proprietário de novo daquilo ali. Mas aprenda que é para usar aqui. Entendeu? É igual comida de festa. É para comer na festa. Botar docinho na bolsa para levar escondido, é brega, é cafona, é errado, é de mau tom. Entendeu? Isso é a mesma coisa na festa. Quando você vai, é para comer na festa. A mesma coisa, quando a gente vem para esse planeta, é para usar e usufruir aqui. A gente não vai conseguir levar na bolsa, embora nada daqui. A gente vai sem nada e volta aqui na Terra para usar de novo. Bom, eu espero ter sido claro, tirado um pouco da venda, do medo de espírito que você tem, porque o espírito nada mais é do que uma pessoa que foi viva como você, igualzinho, só que ele não tem o corpo para poder manipular nada, ele não toma mais decisões na Terra, você que toma, tá bom? Não tenha medo deles e não alimente eles, deixe eles irem de volta para o espaço da onde eles vieram. Encontrar os seus pares, encontrar os seus iguais e para um dia voltar novamente da maneira correta, tá bom? Uma feliz vida para vocês, de muito bom coração, usando do melhor de si sempre. Eu fico por aqui, sempre segurando na sua mão, você segurando na minha, a gente não se larga nunca, porque aqui você tem um amigo. Um beijo no coração de vocês, inscreva-se no canal, olha aí se tá tudo direitinho, se tá inscrito pro YouTube, desinscreve você. Ativa o sininho para novas notificações de novos vídeos e deixa seu comentário. Sempre é muito importante que você escreva ali qualquer coisinha aqui para mim para ajudar no engajamento. Vamos crescer esse canal? Vamos trazer mais informação para você? Gostou das informações que eu trouxe? Bateu as suas ideias com a minha? Então, não solta a minha mão. Eu não vou soltar a sua. Beijo no coração de vocês. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!